Muito bem, a gente vai fazer uma demonstração de como a gente está migrando automações que atualmente estão no UiPath para o Python, utilizando a ferramenta Python RPA Dev Studio 2 para nos auxiliar nessa migração. Então a gente pegou aqui uma automação que ela lê um arquivo aqui do Excel. Então a gente tem aqui o arquivo e grava isso numa variável chamada lista fornecedores. Depois ele abre o navegador, no caso aqui ele está usando o Edge, numa página, que é essa página aqui, e ele vai fazendo as digitações através de um for each. Ele vai percorrendo cada item dessa tabela, verificando o CPF ou PJ e clicando nos botões correspondentes, e depois fazendo aqui a digitação dos dados, né, nos campos de CPF e CNPJ e no campo de nome e razão social, e por fim clicando aqui no botão confirma. Então a gente vai demonstrar como com a Python RPA Dev Studio 2 a gente consegue transformar esse código aqui que está em lock-in da UiPath, né, um código que a gente não tem acesso, ele depende da ferramenta UiPath, a gente vai transformar tudo isso em Python para que fique um código livre, né, sem dependência de qualquer ferramenta. Então vou abrir aqui o Python RPA Dev Studio. O primeiro passo que nós vimos lá foi a leitura de um arquivo Excel. Então nós vamos pesquisar aqui pelo read Excel. Vamos arrastar ele para cá. E ele já traz aqui a facilidade para que a gente selecione, no caso lá, essa lista exemplo que está sendo utilizado. E ele mesmo já vai listar para a gente aqui quais são as abas disponíveis nessa planilha. Então, vou selecionar aqui que a gente vai utilizar a lista, que é essa aba aqui, e aqui por dentro mesmo a gente já tem condição de analisar aqui esse determinado arquivo aqui, ver que ele tem aqui algumas linhas que a gente vai fazer a digitação no outro sistema. Então, muito bem. O passo seguinte é abrir um navegador. Então a gente vai pegar aqui o Open Browser. Uma vantagem já que a gente já identifica aqui é que a gente pode, por aqui, já escolher o navegador. Então depois, se a gente quiser mudar de navegador, a gente não precisa refazer mapeamentos, né? Apontar novamente para o determinado navegador. Por aqui a gente já consegue selecionar. Eu vou pegar aqui o próprio caminho aqui que a gente navega aqui desse site, a URL, né? Vou colar aqui e dizer que eu quero que ele mesmo faça todas as atualizações para a gente de WebDriver, para que a gente não precise se preocupar com esse ponto. Então, muito bem. Tendo feito isso, a gente tem uma vantagem até sobre a ferramenta aqui, que a gente pode fazer mapeamento dos elementos antes da gente de fato utilizar esses elementos. Numa programação direta que é feita na UiPath, toda vez que um elemento vai ser utilizado, é refeito o mapeamento daquele elemento. Por isso, muitas vezes, acaba ficando muito lento o processo de digitação da UiPath. Depois a gente vai fazer a comparação da UiPath fazendo a digitação com o Python fazendo a digitação, e a gente vai ver que é uma velocidade extremamente diferente, né? Muito mais rápido fazendo com o Python. Por quê? Porque aqui a gente tem a possibilidade de primeiro fazer o mapeamento. Então eu vou puxar aqui uma atividade que vai facilitar para a gente esse mapeamento, que é criar uma biblioteca de elementos. Então eu vou selecionar aqui os elementos, ele vai me trazer aqui um seletor, eu estou usando aqui no caso o Edge, vou mandar iniciar, ele já vai abrir aqui nessa URL específica. Então por aqui eu consigo fazer o mapeamento, e eu tenho alguns recursos que me permitem que ele já pegue todos os campos de um formulário para mim. Eu clico nesse botão e ele já traz. Eu tenho já todos os elementos aqui. Se eu for clicando 2 vezes, eu vejo que ele já trouxe aqui para mim esses elementos. Então eu posso parar esse seletor, marcar todos os elementos que eu quero e mandar que ele traga para cá. Então ele criou um mapeamento de elementos para mim, que eu posso depois até fazer aqui a alteração
desses nomes. Ó. Vou até fechar o seletor. Aqui, em vez de IDPF, eu quero chamar de botão PF, que vai ficar mais fácil depois a identificação desses elementos, né? Aqui eu tenho o botão PJ. Aqui no ID nome eu vou ter o campo nome ou razão social. Aqui no ID documento eu vou ter o campo documento, posso chamar de documento mesmo. E nesse último aqui eu tenho um botão também, que é o botão confirmar. Então eu tenho agora já esse mapeamento dos meus elementos. Eu não preciso que toda vez que o meu robô for interagir com aqueles elementos, ele refaça todo o mapeamento. Eu já faço isso de uma vez. E como a gente viu aqui na UiPath, depois a gente vai ter aqui um for each, né, para que ele fique num looping ali naquela tabela, naquela lista de fornecedores. Então, para seguir o mesmo padrão, eu vou puxar aqui também um for each. Vou arrastar ele para cá. E vou dizer aqui, ó, para ficar bem idêntico mesmo, né, que ele chama de current role, vou até copiar, e eu vou chamar também de current role, para ficar muito igual. E aqui sim eu posso agora utilizar o lista fornecedores. E agora, olha que interessante, eu vou já mandar ele fazer ações já em todos os elementos. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, já que ele gerou para mim um mapeamento dos elementos, eu quero também que ele já faça uma ação sobre esses elementos. Eu vou clicar aqui, puxar um Form Element Action Web, e no botão PF eu quero que ele use clique, no botão PJ clique, no campo nome Typing Tool, no campo documento Typing Tool, porque é digitação. Se a gente olhar aqui na UiPath, a gente vai ver que é exatamente isso, ó, clique, Typing Tool. Então a gente está seguindo aqui o mesmo padrão. E botão confirmar, também um clique. Vou mandar ele gerar aqui para mim as ações. Ele gerou todas as ações. Então eu tenho clique no botão PF, no botão PJ. Tem uma digitação aqui no campo nome, que a gente vai ver que no caso do campo nome e razão social é o que está aqui na posição 1 do current role. Então vou fazer a mesma coisa, ó. Comecei a escrever aqui, ele já me permite só pressionar Enter e vai ser o que tiver na posição 1. Novamente, current role aqui, vou dar Enter, dizer que é o que está na posição 2 e clicar no botão confirmar. Se a gente olhar aqui, a única diferença agora é que no momento de clicar no botão PF ou PJ, primeiro ele compara na posição 0 aqui da tabela da current role, se é PF ou PJ. Então a gente precisa fazer isso também aqui, ó. Então eu vou puxar aqui um if para cá e vou fazer exatamente, ó, se current role na posição 0 for igual a PF, eu vou querer que ele clique aqui em botão PF. E se não, eu vou querer que ele clique aqui no botão PJ. E se a gente olhar aqui, exatamente, ó, então PF, se não PJ. Ele está fazendo exatamente aqui o mesmíssimo processo. Então tem agora aqui já todo um código que ele gerou para mim aqui todo em Python, e a gente vai ver que esse código aqui ele é totalmente livre mesmo, né, de qualquer amarra. Então agora eu vou demonstrar aqui a diferença de velocidade entre essas ferramentas. Eu vou colocar aqui na tela executando tanto pelo UiPath quanto pelo Python API Dev Studio. Então vamos lá, vou começar aqui a execução pelo UiPath. Ó, começou. Olha o tempo de digitação. Aqui está real a digitação sendo feita pelo UiPath. Tempo de digitação real pelo UiPath. Como são muitos registros, eu vou até interromper, para o vídeo não ficar muito longo. Vou interromper, depois eu vou deixar eles executando juntos. Eu vou vir aqui agora e vou executar aqui pelo estúdio, só para você ver a diferença na velocidade
de entrada de dados. Olha isso, ele está fazendo essa entrada de dados aqui, conforme eu estou conversando aqui com você. Vamos aguardar, aqui dá até para aguardar que ele faça todas as entradas de dados, fez todas as entradas de dados. Então agora eu vou colocar os dois sendo executados de maneira simultânea mesmo, para que você possa fazer esse comparativo. Mas antes, eu quero abrir aqui ele no Visual Studio Code. Ó. Você vê que ele tem o código todo aqui, fora do Python RPA Dev Studio 2, ou seja, eu não dependo do Python RPA Dev Studio 2 para executar as minhas automações feitas aqui com Python RPA Dev Studio 2 em qualquer ambiente que tenha Python, que tenha as bibliotecas instaladas, eu posso fazer a execução do meu robô livremente, sem lock-in, sem amarras. Então vamos lá, vamos deixar um comparativo agora aqui para finalizar esse vídeo dos dois sendo executados.